Amigos do Panorama 95, vou conversar agora com a Elizabeth Azevedo, ela que é empreendedora lá no município de São José do Seridó, e ontem, domingo, nós vivemos o Dia Internacional da Síndrome de Down. E a Elizabeth, ela é mãe, né, de uma criança belíssima que tem síndrome de Down e nada melhor do que ela contar para a gente um pouco a experiência, né, os desafios de ser mãe de uma criança, de um adolescente ou de um adulto com síndrome de Down. Elizabeth, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia. Conta para a gente, inicialmente, qual foi a sua primeira reação ao descobrir que o seu filho tinha síndrome de Down. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos escutam. E assim, de início é muito medo. A gente tem um medo do que a gente não conhece. E a maneira que eu achei para que eu pudesse superar esse medo e contribuir com a educação dele foi buscar ajuda. E eu tive uma ajuda muito grande, tanto da APAE de Caicó. Aos 3 meses eu fui para a APAE, na APAE eu me senti acolhida. É uma instituição que eu zelo por ela, que me preocupa pela situação que ela está passando. Financeiramente, a APAE está numa situação bem complicada e, assim, eu me preocupo com os pais futuros que virão, né? Porque eu tive a oportunidade de, no momento que eu não podia caminhar com meu filho, eles me seguraram pela mão e me estimularam, né? Porque o estímulo maior para tudo que Emanuel é hoje, eu encontrei dentro da APAE e dentro do Onofre Lopes em Natal. A forma como você cria e educa o Emanuel, ela é a mesma ou é diferente dos seus outros filhos? A mesma educação. Como qualquer ser humano, ele precisa de regras, de limites, ele sabe se comportar diante de ambientes na qual ele precisa estar mais contido, ambientes onde ele fica mais livre. Então, assim, é uma pessoa comum, com uma alteração genética que requer também limites e educação com qualquer ser humano. Você acredita que hoje já aprendeu, por exemplo, tudo o que tem que aprender sobre educar, sobre conviver com um síndrome de Down, ou a cada dia você aprende um pouco mais? Eu confesso a você que eu aprendo mais com ele do que, assim, cada dia é uma novidade, né? Ele me surpreende pelas atitudes, pela serenidade que ele tem. Ele é bem saudável, né? Às vezes tem algumas crianças que têm outras alterações genéticas decorrentes da síndrome de Down, que não é o caso dele, né? Isso é uma parte mais da saúde. Então, assim, em termos de saúde, ele é bem. E isso ajuda a que ele cresça bem, se desenvolva bem e consiga manter umas boas atividades. Inclusive eu vi que o Emanuel tem até um Instagram, né? Ou seja, ele está bem presente aí nas redes sociais. Por que é que você decidiu criar uma rede social para mostrar as aventuras do Emanuel? Você acredita que assim você vai conseguir, por exemplo, estimular outros pais a tratar os seus filhos com síndrome de Down como qualquer outra pessoa? Sim, essa ideia surgiu do dentista. Eu fui com ele a um dentista em Caicó, e ele conversando com o dentista, né, e assim, o médico, ele me mostrou o seguinte, que Emanuel precisava sair, se mostrar mais um pouco para a sociedade entender que se a gente tiver uma boa base, a estrutura vem mais na frente, né? E aí, com essa ideia dele, eu vejo que ele serve de estímulos, eu recebo bastante mensagem de alguns pais dizendo que sente, assim, vê em Emanuel uma vontade de que seu filho, quando cresça, desenvolva atividades como ele, porque ele está num ambiente que tem muitos animais, a gente está na zona rural, ele convive com os animais, ele entende o limite do animal para com ele, e aí, assim, as redes sociais é mais para estimular, entendeu, Marcos? Muitos pais, eles se lutam e ficam com aquela sensação de que seu filho quer uma proteção intensa, e isso dificulta um pouco ele se desenvolver. Qual é a idade do Emanuel? Emanuel tem 6 anos. E o que é que ele mais gosta de fazer? O que ele mais gosta de fazer é, assim, ele gosta de colocar comida para os animais, ele quer tirar leite, né, porque a gente está num setor que é uma produção de queijo. Ele quer fazer de tudo que um adulto está fazendo, ele acha que ele também tem condições de fazer. E a gente vai deixando, né, porque ele entende, a gente tem uma máquina que empacota o queijo, e ele
também quer colocar na máquina, ele quer tirar daquela máquina, ele quer ser útil. Eu sinto que a necessidade de inclusão é que aquela pessoa se sinta útil para com a sociedade. Minha intenção é essa, que ele cresça e entenda que ele pode ser um ser humano útil. Você, inclusive, é uma educadora, teve que deixar a sala de aula para se dedicar justamente à educação dos seus filhos, e você acredita que no Seridó, especialmente na nossa região, a maior dificuldade ainda, o maior desafio para quem tem, por exemplo, um síndrome de Down é realmente ter acesso a uma educação de qualidade e que também possa incluir essas pessoas como qualquer outro ser humano? Sim, nós ainda estamos em passos de tartaruga, né? É muito leigo, tudo é muito... assim, foge um pouco o que realmente é a inclusão, ela tem que amadurecer bastante, as leis têm que serem mais... eles, por exemplo, toda criança que é Down, ele tem direito a um acompanhante em sala de aula para que possa, junto a ele, ir contribuindo, né, com seus desenvolvimentos, e algumas escolas não disponibilizam. Então, assim, os pais têm que ser conhecedores dos seus direitos, também dos seus deveres, para que busquem melhorias para uma criança da inclusão, né, assim, infelizmente nós estamos vivendo essa pandemia, e isso dificultou um pouco, porque os atendimentos estão suspensos, e os pais têm que tentar buscar meios de que eles não fiquem sem as suas atividades escolares, né, que é o mais difícil. A gente tem que inovar, fazer por onde eles tenham acesso a uma educação melhor, de qualidade, né, não é só estar em sala de aula, é receber uma educação de qualidade. Elizabeth, obrigado pela sua participação, parabéns aí pela sua dedicação ao Emanuel. Quem quiser, inclusive, seguir Obrigada. o Emanuel nas redes sociais, pode seguir o Instagram, Aventuras do Emanuel, não é isso? Lá tem várias fotos, inclusive, dele no cavalo, e isso é bem interessante. Tira leite de verdade, viu? Não é só foto, não. Ele tira leite de verdade, Ele consegue tirar o leite de verdade. Bacana, que legal, né? E que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo, já que ontem nós vivemos o Dia Internacional da Síndrome de Down? A mensagem que eu deixo, Marcos, é que os pais nunca deixem de estimular seus filhos. Eles são capazes, assim como nós somos capazes. Então, assim, busquem ajuda, não se sintam restritos só ao lar, entendeu? Procurem o que tiver ao seu alcance para que eles possam se desenvolver e continuar a vida deles, né, na sociedade. Eu que agradeço a oportunidade e vamos buscar, né, que com fé em Deus, cada criança especial vai ter mais acesso a uma educação nesse nosso país.